Olá a todos, eu sou a Maria Eduarda da Silva Colette, sou graduanda em Direito pela UFMS e faço parte do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e o título da minha pesquisa é Liberdade de Imprensa, Mídias Sociais e Direitos Fundamentais, Intimidade e Privacidade dos Agentes Públicos Eleitos ou Candidatos. As liberdades elas fazem parte da primeira geração de direitos humanos e no Brasil estão previstos na Constituição Federal no artigo 5º, inciso 9º e também no artigo 220, que trata das comunicação social. Outro direito fundamental que está previsto na nossa Carta Magna é a inviolabilidade da intimidade da vida privada, que está positivada no artigo 5º, inciso 10º. O objetivo dessa pesquisa é analisar dogmaticamente qual o limite constitucional dessas leis e a relevância está no fato ao momento social atual, resultado das eleições à presidência e a outros cargos políticos de 2018. A metodologia utilizada foi a legislação brasileira acerca da temática, alguns doutrinadores e 2 julgamentos tramitados pelo Supremo Tribunal Federal. O primeiro julgamento a ser analisado é a ação direta de inconstitucionalidade, número 4.815, debatida em 2015, que foi um julgamento primordialmente sobre a liberdade do direito de expressão versus a intimidade e a privacidade das figuras públicas. Para escrever e, consequentemente, publicar uma biografia, era necessária uma autorização prévia do biografado. Entretanto, trazia um sentimento de tentar censurar o autor, negando a ele o direito de publicar. O primeiro voto a ser analisado é do advogado requerente da Associação Nacional dos Editores de Livro, Dr. Gustavo Benjon, que argumenta no que tange a historiografia e a memória que proporciona a biografia, e no que se refere às figuras públicas, é parte integrante da história social, e quando houver a comprovação de prática ilícita nesses casos, os réus poderão responder civil ou criminalmente. Outro voto importante ressaltar é do ministro Luiz Roberto Barroso, que diz que a liberdade de expressão não é garantia de verdade e de justiça, é uma garantia de democracia e que defender a liberdade de expressão pode significar ter que conviver com a injustiça, e isso é válido principalmente para as pessoas públicas. Diante da importância desse tema, coube também ao Supremo Tribunal Federal analisar a arguição do descumprimento do preceito fundamental, número 130, e ela foi totalmente procedente sobre a fundamentação que a liberdade de expressão é um pressuposto para o exercício da liberdade de imprensa e que o papel da mídia é, acima de tudo, promover a informação relevante a toda a sociedade, e que, nesses casos, os direitos de relações de liberdade são garantidos e prevalecem antes dos referentes à privacidade e à intimidade, sendo caracterizado como uma questão de tempo de aplicação e não de hierarquia. Ocorre que, como são princípios fundamentais, as liberdades e a vida privada e a intimidade das pessoas, eles detêm igual relevância, e quando houver uma colisão entre eles, é necessária uma análise mais profunda da sua aplicabilidade conforme o caso concreto. Primeiramente, é válido ressaltar que os agentes públicos, tanto os eleitos quanto os candidatos, são pessoas que possuem maior enfoque midiático, por serem figuras notoriamente famosas, diferenciando dos cidadãos comuns, e devem comprovar mais arduamente que sua dignidade foi ferida em determinada situação e ultrapassem as esferas do mero desconforto pessoal, pois no momento que ele optou por se tornar um indivíduo público, ele detinha um conhecimento que seria sujeito a diversos comentários, positivos ou não. Outro fato relevante a ser observado é que os agentes públicos, até aqueles que não chegam a assumir determinada função estatal, fazem parte da história do país. Não é diferente o pensamento do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a colisão entre esses direitos, no caso, as liberdades versus a vida privada, entretanto entende que os políticos têm maior resistência a opiniões desfavoráveis e críticas, e possuem seu espaço de intimidade reduzido, porém ele não deixa de resguardar a intimidade e a privacidade dessas pessoas. Nessa esteira, a temática está acima do pensamento que um direito é superior ao outro, visto que é possível a reparação pelo dano. A questão é o momento de empregabilidade de cada princípio fundamental em relação aos agentes públicos eleitos ou candidatos. Como a censura é proibida em nosso ordenamento jurídico, as liberdades são atribuídas antecedência em sua aplicação em detrimento dos direitos de personalidade, que são impostos em tempo posterior, mas com igual grau de importância. Portanto, o âmbito de proteção da privacidade e da intimidade dos agentes públicos eleitos ou candidatos é mais brando, devido ao seu caráter público e sua relevância social. Então, nesses casos, o alcance da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa e da divulgação de informações é mais extenso, em detrimento da privacidade e da intimidade dos agentes públicos eleitos ou candidatos. Eu agradeço quem continuou comigo até aqui. Obrigada.